Sabe aquela pergunta que parece um nó na cabeça? Como é que a vontade de Deus e a nossa liberdade podem existir ao mesmo tempo? Pois é, hoje a gente vai mergulhar a fundo nesse mistério, usando as ideias de um dos maiores pensadores da história, Santo Tomás de Aquino, para tentar entender como ele harmonizou predestinação e livre-arbítrio. Vamos lá? Olha só nosso caminho. Primeiro, a gente entende qual é o grande enigma. Depois, a gente vê a solução de Aquino com os dois tipos de graça, como Deus age na nossa vontade e como isso não anula a liberdade. E no fim, a gente amarra tudo na conclusão dele. Então, para começar, vamos colocar o problema na mesa. Qual era exatamente o quebra-cabeça que Santo Tomás de Aquino estava tentando montar? Uma questão que, olha, ecoa até hoje. E aqui está o X da questão. Se Deus já escolheu quem vai ser salvo e guia essas pessoas com a sua graça, como é que a nossa escolha pode ser de verdade? Se o final do filme já está escrito, qual é o nosso papel na história? Esse é o paradoxo que a gente vai explorar. Bom, a resposta de Aquino começa com uma distinção que é simplesmente genial. Para ele, a graça não é uma coisa só. Ela funciona de duas maneiras bem diferentes. E entender isso é a chave de tudo. Essa divisão é fundamental. Pensa assim, a graça suficiente é como uma porta aberta. Ela dá a chance, o poder de fazer o bem, mas a pessoa pode muito bem escolher não passar por ela. Já a graça eficiente, essa não é só a porta aberta. Ela é o que move a pessoa de forma infalível a atravessar a porta. Ela não só torna o bem possível, ela faz o bem acontecer. E essa citação da Suma Teológica conecta tudo. O que Aquino está dizendo é o seguinte: a graça eficiente está diretamente ligada ao plano eterno de Deus. Se a escolha de Deus é infalível, a ferramenta que ele usa para colocar essa escolha em prática, a graça, também tem que ser infalível, ou seja, tem que ser eficaz. Certo. Então existe uma graça que funciona sem falhas. Mas como? Como é que Deus move a nossa vontade com tanta certeza sem transformar a gente em meros fantoches? A resposta para isso está na metafísica de Aquino. Para sacar a lógica de Aquino, a gente precisa entender o que é causa primeira. Pensa no universo como uma peça de teatro. Deus não é só mais um ator em cena. Ele é o autor, o diretor e o próprio palco onde tudo acontece. Como causa primeira, ele é a fonte de toda e qualquer ação. Nós, como causas segundas, agimos, mas a nossa própria capacidade de agir vem dele, a todo momento. Essa frase é de uma profundidade incrível. Para Aquino, a ação de Deus não compete com a nossa liberdade. Pelo contrário, ele é a fonte da nossa liberdade. Deus move a gente a querer e a fazer as coisas, mas ele faz isso ativando a nossa liberdade e não passando por cima dela. É uma virada de chave no pensamento. A liberdade não é algo que se tem apesar de Deus, mas por causa dele. Ok, agora vamos encarar de frente o ponto de maior tensão. Se existe uma graça que tem garantia de funcionar e liberdade significa poder escolher o contrário, como é que essas duas coisas podem andar juntas? Pois é, essa é a objeção que surge na hora. Parece um cabo de guerra, né? Quanto mais força para a graça de Deus, menos espaço para a nossa liberdade. Mas Aquino convida a gente a pensar de um jeito diferente. E aqui está o pulo do gato. O erro, segundo Aquino, é achar que Deus e o ser humano estão agindo no mesmo nível, como dois jogadores no mesmo tabuleiro. Não é isso. A ação divina não vem para substituir a ação humana. Ela vem por baixo, sustentando, possibilitando que a ação humana aconteça do jeito que ela tem que ser. Vamos seguir essa lógica passo a passo. Primeiro, Deus move tudo. Segundo, ele move cada coisa de acordo com o que ela é. Por exemplo, ele move uma pedra de um jeito que faz ela cair. Terceiro, a natureza da vontade humana é ser livre. E agora vem o ponto crucial. Portanto, quando Deus move a vontade humana, ele a move para que ela haja de acordo com a sua própria natureza, ou seja, de forma livre. Essa citação resume tudo perfeitamente. O movimento de Deus não força a vontade a ser algo que ela não é. Pelo contrário, ele a ativa, a aperfeiçoa. Para Aquino, a graça eficiente não violenta a liberdade. Ela causa liberdade e a direciona com suavidade. Com todas essas peças no lugar, agora a gente consegue montar o quadro completo da conclusão de Santo Tomás, unindo predestinação, graça e liberdade numa única imagem. A ordem das coisas aqui é muito importante. A ideia não é que Deus olha para o futuro, vê quem vai colaborar e aí resolve predestinar. Para Aquino, a lógica é o contrário. Lá na eternidade, Deus estabelece um plano
a predestinação, e, como parte desse plano, ele já providencia o meio infalível, a graça eficiente, para que os escolhidos cheguem ao seu destino. Isso reforça a ideia. A predestinação não é só sobre o ponto de chegada, é o pacote completo. Inclui tanto o objetivo, que é a salvação, quanto o caminho garantido para chegar lá. E a graça eficiente é exatamente esse caminho traçado por Deus. Então, para resumir, a graça eficiente de Tomás de Aquino é uma força que age por dentro, de forma suave, mas extremamente poderosa. Ela é infalível, não porque esmaga a vontade, mas porque a eleva. Ela não destrói a liberdade, mas a capacita a escolher o bem maior. E no fim das contas, ela é a manifestação do plano eterno de Deus. E a gente termina com uma pergunta para refletir. A doutrina de Aquino pode até resolver a contradição lógica, mas ela deixa a gente diante de um mistério ainda mais profundo. Se o resultado é garantido pela graça, qual é a natureza exata da nossa cooperação? É uma questão que leva a gente para o coração da relação entre o Criador e a criatura. Um paradoxo que convida a gente a continuar pensando. Obrigado pela companhia.